Oi pessoal, estamos de volta com a série Amigo Musicista, dessa vez com uma amiga musicista, Fernanda Lima. Ela é trompista, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. A Fernanda também vai fazer um segundo vídeo com a gente sobre trompistas que você precisa ouvir. Então, se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve no nosso canal, aproveita e ativa o sininho e já dá uma curtida, que eu sei que você vai gostar. Então, Fernanda, a trompa não é um instrumento muito conhecido, né? A gente já viu ali na abertura que ele é de sopro, da família dos metais. Inclusive, o vídeo do Agnelson que a gente fez, trombonista, também é um instrumento de metal, é da mesma família. Fala um pouquinho pra gente. Bom, a trompa, ela é um instrumento da família dos metais, certo? Mas, inclusive, essa é uma curiosidade muito interessante, que ela é o único instrumento dos metais que também participa do quinteto de madeiras, pela sonoridade dela, que é muito próxima à sonoridade metálica, quando necessário, e muito mais delicada também no caso do quinteto de sopros, né? A trompa, ela é um instrumento originário derivado de instrumentos de caça. É muito popular na maioria dos repertórios, quando você vai tocar duetos, trios e quartetos de trompas. É muito comum temas de caça serem recorrentes a remeter toda essa história, né? Já que a trompa também era antigamente feita de chifres. Inclusive, ela tinha outros formatos inicialmente, muito semelhante aos berrantes que a gente tem na música sertaneja, né, de raiz. E ela é um instrumento que, na antiguidade, também, depois, após serem feitas essas evoluções dos chifres, ela começou a ser feita de metal. Também com essa volta, só que sem essa parte do meio aqui, sem essas chaves, a chamada trompa natural. A trompa natural, ela tinha poucas válvulas, né, essa válvula daqui de trás, e você tinha uma afinação por válvula, elas tinham válvulas de tamanhos diferentes, a quais em medidas performáticas a cada movimento do concerto você precisava de uma trompa numa tonalidade diferente. Então, por exemplo, no concerto de Mozart, por exemplo, para flauta, o primeiro movimento é para trompa em sol e o segundo para trompa em mi bemol, suponhamos. E você tinha que, o trompista, o instrumentista, tinha que trocar a volta da afinação entre a mudança de movimentos do concerto, para que ele atingisse a afinação adequada de acordo com a orquestra, não tinha a afinação moderna, né? Não, então vamos aproveitar e já falar um pouquinho de estrutura. Você está falando que essas primeiras trompas, depois que saiu do chifre e já veio para o metal, já tinham essa estrutura, mas não tinha essa parte aqui, que são as chaves. Núcleo, né? Que são as chaves, os rotores, que são essas partes daqui de cima. Era só essa volta maior e a volta que nós chamamos de volta da afinação, que é essa parte daqui de trás, né? Com essa construção atual, não é preciso toda essa troca de válvulas, você consegue tocar em várias tonalidades diferentes com essa... Exatamente, né? Atualmente o que funciona é que os músicos transpõem de acordo com a necessidade. Hoje em dia também há muitos casos em que já vem tudo escrito para trompa em Fá, é o mais comum. Essa sua trompa é uma trompa em Fá? Essa é uma trompa dupla em Fá si bemol. Como que funciona isso? A trompa em Fá é quando você deixa ela solta, usando somente os 3 rotores daqui de cima. Quando você quer trocar para a trompa em si bemol, você aperta esse 4º rotor que tem aqui atrás, mudando a tonalidade. Ó, não sei, acho que daqui é mais. Ok? Esse é o 4º rotor que muda, só apertar ele, você já muda a tonalidade da trompa para si bemol. O que acontece é que ao apertar esse rotor, você tem um corte do tamanho da trompa, é como se você diminuísse o tamanho da trompa, então menos tubulações estarão... Você anula por onde o ar passa, uma parte... Exatamente, o ar não vai passar por um pedaço da trompa. Então a trompa, além de estar na orquestra, ela também é muito comum de encontrar nesse quinteto. Você falou que é a família das madeiras, mais a trompa. E que outras formações a gente encontra a trompa? Bom, existem diversas formações possíveis para o instrumento, né?
Como eu já disse, além da orquestra, existem os grupos de câmara, entre eles o quinteto de metais e o quinteto de sopros. É possível fazer formação somente de trompas, desde duetos, trios até octetos e por aí vai. Também pode-se encontrar trompa em grupos de música popular, como jazz, por exemplo, e até a música brasileira, né? Em relação à região que ela soa, a que a gente chama de tessitura, ela é mais aguda que o trombone ou como é essa? Ela é um pouco mais aguda, mas a trompa é um instrumento que tem essa flexibilidade. Ela toca tanto na região extremo grave, com o que nós chamamos de notas pedais, que são as notas do extremo grave mesmo, né? Quanto nas regiões agudas. Inclusive, é comum ter essa divisão. Todo trompista, quando ele passa pelo processo de formação, ele estuda tanto a região aguda quanto a média e a grave. Mas em orquestras, geralmente, vem essa divisão de provas para trompas agudas, provas para as trompas graves. O trompista se especializa em tocar mais na região grave ou mais na região aguda? Vai mais pelo que ele tem facilidade, porém, todo trompista tem que tocar todas as regiões, né? Meio que a nossa meta, tocar bem tudo. E você falou dessa questão dos conjuntos populares, que não é tão comum, mas a gente encontra também. Sim. Eu aproveito para te fazer outra pergunta. Tem uma diferença no jeito de tocar, na técnica, na maneira de tocar, quando o trompista está fazendo música popular e música erudita, ou não? É só uma questão de estilo? Não, é mais uma questão estilística, eu acredito, né? A técnica é a mesma? A técnica é a mesma, porque você vai aplicar o que você vê em livros clássicos, eruditos e etc., de outra forma, né? É só uma outra aplicação. Você já falou pra gente um pouquinho da estrutura, mas como se forma o som na trompa, considerando todas essas voltas, a campana, o vocal, enfim? Eu gosto de pensar que o que sai na trompa é uma extensão do que você pensa internamente e você canta. Nas aulas, a gente aprende muitas vezes que a trompa ela é muito próxima da voz. Então, essa assimilação ela é muito importante pra gente. Então, pensando que a trompa é uma extensão do que você pensa internamente, o som, por ser um instrumento de metal, ele é feito através do bocal, da vibração de lábios, né, que é emitida no bocal, que vai ser ampliado na trompa. É como se o bocal fosse um microfone, né, e a trompa fosse um amplificador. Você falou pra gente do vocal, então fala um pouquinho da técnica de sopro e das técnicas estendidas para tocar trompa. Como eu disse, o som é feito, né, através da vibração de lábios, que é o que acontece nos instrumentos de metal. E quanto às técnicas estendidas, a mais famosa e a que as pessoas mais têm interesse é a técnica de boucher, que está diretamente relacionada com a mão dentro da campana. Quando a gente toca trompa, não sei se dá para mostrar muito bem, a gente coloca a mão como se fosse uma concha, a gente forma uma concha, né, com a mão, e coloca aqui dentro. Isso tem influência tanto na sonoridade quanto na posição do instrumento, na hora do instrumentista tocar, né. O boucher, ele é uma concha um pouco menor, então você diminui a sua concha, né, a mão fica mais fechada dentro do instrumento, isso faz com que ele suba meio tom automaticamente, e o som também é totalmente diferente. Então eu vou tocar primeiro o som, uma nota longa, sem boucher, e fazer o boucher, a transição para o boucher. É como soa totalmente outra coisa, além da sonoridade que é muito mais fechada, né? Anasalada. Tem também, a trompa tem a possibilidade de colocar a surdina, o som ele fica semelhante ao do boucher, mas existem outros tipos de qualidade sonora, né? O Agnelson até mostrou algumas surdinas, né? Bem a questão da mudança tímbrica também? Isso, é mais uma questão timbrística mesmo, né?
O boucher tem a questão timbrística e tem a questão da tonalidade da trompa, da afinação que vai mudar. E aí na trompa tem também essa questão dos harmônicos, né? Que também tem a ver com aquele termo que a gente fala, escrocar. Né? Exatamente. Escrocar é meio que o karma de todo trompista, né? A gente se depara com isso, rola uma piadinha interna na orquestra, falando que o trompista é sempre aquele que escroca, né? Quando falha o som. Que é quando falha o som. Essa falha do som ela acontece devido à proximidade das notas na trompa. Tanto que existem notas que você pode apertar o motor e ter a mesma nota só no harmônico. Você pode tocar uma série de arpejos e o harmônico sair dentro do arpejo. Isso é uma possibilidade. Se a gente toca um arpejo de Dó maior, o que na trompa vai soar em Fá, né? Transpondo. Você tem as notas comuns da tonalidade de Dó. Na trompa tem a possibilidade de você colocar o harmônico, que no caso de Dó maior seria a nota Si bemol, que também é uma possibilidade de soar no harmônico de Dó, que são todas as válvulas soltas. Primeiro eu vou tocar o arpejo sem a nota do harmônico. E agora com o harmônico. Essa nota acrescentada é um harmônico. Essa nota acrescentada é um harmônico comum da tonalidade de Dó que soa na trompa. Dependendo do que você for tocar, o harmônico fica presente e isso é uma coisa que a gente tenta evitar, assim. Nos estudos de arpejos, tanto para flexibilidade, etc., é comum exercícios com e sem harmônico justamente para a gente criar esse controle e evitar justamente esse escroque, que é esse som tão gritante da trompa, né? Que quando falha. Quando falha, exatamente. Bom, Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no Amigo Musicista. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber algo mais sobre trompa, deixa aqui nos comentários que eu mando uma pergunta pra Fer, tá? E agora tem um bônus. A gente vai fazer um duo de violão e trompa. Tchau, tchau.